primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos agora iniciando o vídeo para a correção das atividades do PET volume 2, nas semanas 3 e 4. São atividades simples e bem razoáveis de serem feitas e serem entendidas. Então, nós iremos começar pela semana 3, que tem o eixo temático linguagem e língua, com várias habilidades, inclusive a habilidade de avaliar o uso das variedades linguísticas de um texto e considerar o contexto geral, tudo que está envolvido nesse texto, na escrita e na leitura dele. Então, nós temos aqui, na atividade 1 da semana 3, 2 fragmentos de textos para serem lidos. Eu vou pedir que vocês, por gentileza, pausem o vídeo e realizem a leitura dos textos para que nós consigamos responder as questões. Então, por gentileza, pausando o vídeo. Agora podem voltar após a leitura, né? E nós vamos, então, entender o seguinte. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Voltando aqui, nós conseguimos ver que é a revista chamada Nova Escola. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Quando vocês lerem todas as opções, vocês vão ver que é o uso técnico por meio de expressões próprias de textos científicos. Um texto aí bem voltado ao grupo de professores, em que ele consegue explicar com termos técnicos as características aí da língua, de como é que a língua deve ser dita, né, e escrita, qual é as situações que diferenciam essa língua. Já no fragmento 2, nós temos a seguinte pergunta: podemos inferir que uma língua é? Bom, de acordo com esse texto, uma língua é o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Esse texto falou para nós aqui de que a língua padrão ou a norma culta, aqui está, olha só, aqui ó, a língua padrão, por exemplo, embora seja uma dentre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa porque atua como modelo, como norma, como um ideal linguístico de uma comunidade. O autor não quer dizer que os outros usos da língua, todas as suas modalidades, seja ela estilística, seja social, seja regional, esteja errada. Acontece que a norma culta, a norma coloquial, foi então dada como a melhor forma, a mais usada, a mais ponderável, como o próprio autor usa aqui, Ania, a mais ponderável, e então ela tem sido dada como exemplar. Indo agora para a próxima questão de número 2, nós temos também um texto de José Luiz Fiorin, e eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e leiam o texto para nós conseguirmos responder a questão 2. Ok, então a questão 2 nos pergunta: qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? Bem, o autor ele defende que a variação linguística é algo natural, argumentando que vários grupos compostos por pessoas diferentes se comunicam de maneiras próprias, distintas entre si, com características singulares, ou seja, um grupo nunca fala completamente igual a outro grupo. E aí o restante da pergunta, o que não significa que um grupo esteja correto e o outro errado. São apenas maneiras diferentes, maneiras singulares de se comunicar. As línguas são variáveis, elas mudam, conforme disse o autor.
Agora nós temos aqui uma tirinha de um escritor e alguém vai entrevistá-lo dizendo assim: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? E aí o escritor diz: motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então o autor já está cansado, sem paciência, né? A pergunta diz assim: a norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio a. Do emprego do pronome demonstrativo esse, em. Por que meu senhor publicou esse livro? B. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em. Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Bom, aqui nós já achamos a resposta correta. Por quê? A língua culta, a norma padrão da língua portuguesa, ela nessa frase é obedecida porque o autor responde para o entrevistador assim: meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Olha aí o lo. Esse é o pronome oblíquo. Escrever-lo. O lo se refere, então, ao livro. Então, alternativa correta, letra B. Ok? Iniciando a semana 4, nós ainda estamos debaixo do mesmo tema, linguagem e língua. Nós temos aqui a pergunta 1, que diz assim: como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, que é o emissor e o receptor. Partindo desse pressuposto, comente acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Bom, nós podemos dizer o seguinte: há elementos que são essenciais para o processo comunicativo. São eles: emissor, receptor, mensagem, contexto, código e canal. Caso haja problemas em algum desses elementos, a comunicação não se concretiza de forma como deveria. Uma das ocorrências que pode acontecer nesse processo é a ambiguidade. Trata-se da possibilidade de um termo ou oração ter possíveis interpretações diferentes, e quando usado pelo emissor com um sentido, pode ser compreendido pelo receptor com outro, o que muda completamente a compreensão da mensagem. Então, nós entendemos que a ambiguidade é aquele tipo de situação em que você diz uma coisa, mas ela dá margem, a sua mensagem dá uma margem para que o seu receptor entenda de outra forma. Número 2. Considerando a oração em destaque, responda as questões a que ela se refere. Os jurados julgaram um rapaz doente. Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações. O fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise. A. Quais seriam essas interpretações? Quando nós olhamos para essa frase, os jurados julgaram um rapaz doente, como que nós podemos interpretá-la de formas diferentes? Bom, nós podemos entender de duas formas. Olha, que o rapaz é portador de uma doença, ou que os jurados entenderam que ele estava doente. Os jurados o julgaram doente. Então, como que nós podemos eliminar essa ambiguidade? Aí a letra B pede para que nós escrevamos essas duas possibilidades que você entendeu quando leu a frase. Como que ficaria para que nós entendêssemos a mensagem de clara e objetiva, de forma clara e objetiva, das duas formas que nós lemos lá a primeira frase? Poderia ficar assim, olha, duas possibilidades. Os jurados julgaram que o rapaz estava doente. Os jurados julgaram o rapaz que estava doente.
consertando aqui. Então, assim, nós eliminamos aqui a ambiguidade. Atribuídas as mudanças, passe as orações para a voz passiva. Nesse momento, meninos, nós precisamos lembrar o que é a voz passiva, né? Então, eu vou pedir para que, se vocês têm dúvidas sobre o assunto, pausem o vídeo e procurem alguma explicação sobre a voz passiva. Vocês vão entender que a voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Ao invés do sujeito praticar a ação, ele está sofrendo a ação. Então, em que momento que nós conseguimos entender que o menino, que o rapaz sofreu a ação? Ficaria dessas duas formas aqui, olha. No caso, nós estamos passando para a voz passiva essas frases que nós escrevemos na questão B, ok? Então, como ficaria? O rapaz foi julgado pelos jurados como doente. A segunda frase, o rapaz que era doente foi julgado pelos jurados. Se tiver ficado alguma dúvida, meninos, vocês deem uma lida, analisem novamente do que se trata a voz passiva. É aquele momento, conforme já dito, que o sujeito sofre a ação. Ok? Então, vamos agora para o próximo tópico. E aqui nós temos um breve texto, que também não será lido agora, mas que vocês podem pausar o vídeo e realizar a leitura. A letra A dessa questão nos pergunta assim: o que pretendia afirmar o presidente da associação? O presidente é o Sérgio Marcati, onde ele diz aqui que havia uma árvore lá no bairro Jardim Independência, em Belo Horizonte, que estava correndo o risco de cair. Só que aí ele disse assim, ó, o perigo são as crianças que brincam no local. Essa foi a frase, mas ele queria informar que a árvore estava correndo o risco de cair ali na iluminação, nas residências da praça do bairro Jardim Independência. Então, o que ele pretendia afirmar era sobre o risco de queda de uma árvore na praça. E o que ele afirma literalmente? Bom, ele literalmente diz que a árvore, olha, ele fala como se a árvore estivesse fazendo uma ameaça de cair, olha. Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Ok? Então, aqui é o que essa mensagem quer dizer para a gente, como se a árvore estivesse fazendo uma ameaça. Olha, eu vou cair. A qualquer momento eu caio. É isso que a mensagem, né, a reportagem do Jornal Integração quis dizer. Na letra C, diz assim, nós temos essa placa, olha, cuidado escola. O que torna divertida a leitura da placa? Bom, a placa se torna divertida porque ela dá a impressão de que a escola deve ter cuidado, pois está em algum tipo de perigo, em alguma situação que poderia causar um estrago à escola. Então, a falta de pontuação nessa frase fez com que ela tivesse um sentido ambíguo. A número 4 pede para que nós leiamos essas frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se for necessário, fazer as correções para conseguir adequar essas frases à norma padrão, retirando aí a ambiguidade. Então, na letra A, diz assim, a menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo, era o ônibus ou era a menina? Então, uma das formas de adequar essa frase, de tirar aí a ambiguidade, poderia ser assim. A menina que estava correndo pegou o ônibus. A letra B pergunta, visitamos o centro folclórico e o teatro, cuja qualidade artística é tamanha. Uma das formas de eliminar essa ambiguidade, para que nós consigamos entender quem é que tem a qualidade, se é o centro folclórico ou o teatro, seria assim, visitamos o centro folclórico e o teatro, ambos têm qualidade artística tamanha. A letra C
A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Como que nós poderíamos eliminar essa ambiguidade aí? A mãe viu que o filho chegou em casa bem tarde. Na letra D, a candidata deixou a plateia emocionada. Bom, quem ficou emocionado, a candidata ou a plateia? Então, uma das opções seria a candidata emocionada deixou a plateia. A letra E diz: o psicólogo examinou o paciente preocupado. A preocupação era do psicólogo ou do paciente? Então, se for o psicólogo, a opção seria: o psicólogo preocupado examinou o paciente. Caso você entenda que é o paciente quem estava preocupado, a frase poderia ficar: o psicólogo examinou o paciente que estava preocupado. Certo, meninos? Então, aqui nós encerramos a semana 4 do PET 2. Eu espero que vocês estejam a par das informações, estejam conseguindo acompanhar direitinho para executar a correção das atividades de vocês. Se restar dúvidas aqui, eu continuo à disposição de cada um de vocês, conforme nós já temos feito há algum tempo, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.